Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal. E hoje, dando continuidade ao projeto Viva Biologia, edição Enem Ciências da Natureza, eu estarei dando uma aula sobre ecologia. O tema da aula serão os biomas brasileiros, e logo em seguida haverá a resolução de algumas questões dos últimos anos de Enem. Então vamos lá? Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil é um país muito extenso. Isso faz com que suas características naturais sejam muito diversas. Características essas como solo, clima, relevo, vegetação. Essas características são essenciais na hora de se definir qual bioma está presente em cada localidade. Os biomas são conjuntos de ecossistemas com características semelhantes dispostos em uma mesma região e que foram influenciados pelos mesmos processos de formação. Segundo o IBGE, o Brasil possui 6 grandes biomas, sendo a Amazônia, que está representada no mapa ao lado pelo território em verde, a Caatinga, que está representada no território bege, o Cerrado, no amarelo, a Mata Atlântica, para esse verde mais claro que percorre o litoral costeiro, o Pampa, que é esse amarelo claro, e o Pantanal, que está no lilás. Juntos, esses biomas brasileiros, eles representam uma das maiores biodiversidades do planeta. E, na continuidade da aula, nós vamos ver as principais características de cada um desses biomas. Como vimos no mapa anterior, a Amazônia representa o maior bioma do Brasil. Ela possui uma grande riqueza natural devido à sua biodiversidade, que é uma das maiores do mundo. Está localizada nos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, algumas partes do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e inclui território em outros países. Sua vegetação se dá em 3 categorias, sendo matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. O clima é equatorial úmido, o que significa que chove bastante e a temperatura é elevada, então faz muito calor. O relevo se dá em planícies, depressões e planaltos. O solo é arenoso e a água doce é abundante, o que torna a Amazônia a maior bacia hidrográfica do planeta. A Caatinga é um bioma que se concentra na região nordeste do Brasil, localizado nos estados de Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e um pedaço do norte de Minas Gerais. Apesar de não ser um bioma tão diverso quanto a Amazônia ou a Mata Atlântica, a Caatinga possui um alto número de espécies endêmicas, ou seja, espécies específicas daquele local. A vegetação se dá em grande maioria nas plantas xerófitas, que são aquelas que desenvolveram adaptações para sobreviver à baixa umidade. Também possui árvores esbranquiçadas e sem folhas, com espinhos e de baixa altura. O clima é semiárido, contém baixa umidade e pouco volume pluviométrico, ou seja, chove pouco na Caatinga. O relevo se dá de planaltos e grandes depressões, com muitos fragmentos rochosos. O solo é raso, rico em minerais e pobre em matéria orgânica. Isso devido à grande luminosidade e calor daquele local. Já os rios são intermitentes ou temporários, o que significa que na época da seca, os rios também secam. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Está localizado nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, parte de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Bahia. É considerada a savana brasileira devido à sua semelhança à savana. A vegetação normalmente é baixa, com plantas esparsas de aparência seca e retorcida. O clima é tropical sazonal, o que significa que é muito quente e é característico do inverno seco e verão chuvoso. O relevo é composto por terrenos planos e chapadas. O solo é pobre em nutrientes, mas rico em ferro e alumínio. O solo também é arenoso, permeável e com baixa fertilidade natural. A superfície tem pouca capacidade de absorver água. Entretanto, por baixo desse solo de antiga formação está uma grande reserva de água. A Mata Atlântica acompanha o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, englobando áreas de 17 estados. Como ela está presente em diferentes regiões do Brasil, apresenta também diferentes ecossistemas e características, variando em relação à fauna, vegetação, solo, relevo, clima. Mas existem alguns elementos comuns por todas as regiões da Mata Atlântica, e é neles que vamos focar agora. Para facilitar o entendimento da vegetação, ela foi dividida em 3 estratos, sendo o estrato superior estão as árvores mais altas
e que recebem grande parte da luz do sol. Logo abaixo está o estrato arbustivo, no interior da mata, que reúne espécies sob a sombra das árvores mais altas. E o estrato herbáceo, ele é formado por árvores de tamanho pequeno que vivem próximas ao sol. Bom, em relação ao clima, ele varia, já que a Mata Atlântica está espalhada por todo o litoral brasileiro. Então, em alguns pontos o clima pode ser subtropical úmido, em outros locais o clima pode ser tropical e até semiárido. Mas existe um fenômeno que marca todas as regiões da floresta atlântica, de norte a sul do país. E esse fenômeno é a grande quantidade de chuvas. Isso se dá por conta da proximidade do mar e dos ventos que sopram do oceano em direção ao continente. Então, é mais úmido e tem mais chuva. O relevo se dá por planícies e montanhas, contendo também algumas colinas e morros. Já o solo, em geral, ele é bastante raso, pouco ventilado, sempre úmido e recebe pouca luz, pois, como já vimos, a maior parte da luminosidade é absorvida pelas plantas das árvores mais altas que ficam no estrato superior. O bioma Pampas está localizado em parte do território do Rio Grande do Sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. A palavra Pampas é de origem indígena e quer dizer região plana. Sua vegetação se dá por campos planos, vegetação campestre que parece um imenso tapete verde. O clima é subtropical úmido, o que indica verões quentes e invernos frios. Já as chuvas são regulares durante o ano todo. O relevo se dá por planícies, mas possui colinas nas regiões das coxilhas. Já o solo é fértil, mas em algumas áreas está sofrendo processo de desertificação devido à retirada da vegetação nativa e a sua substituição por monoculturas ou pastos para gado. Isso é muito prejudicial para o bioma. O Pantanal está localizado na parte sul do estado do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso do Sul, que continua pelo norte do Paraguai e o leste da Bolívia. Uma curiosidade aqui é que, por sua rica biodiversidade, o Pantanal é considerado pela Unesco um patrimônio natural mundial. Já a sua vegetação é um conjunto de diversas paisagens devido à sua proximidade física com o bioma da Amazônia e do Cerrado. Nas matas de galeria auxiliares, cresce uma floresta mais densa. Nas áreas alagadas costumam aparecer tapetes de gramíneas, e nos lugares nunca alagados aparecem árvores maiores. O clima é tropical com temperaturas elevadas, então faz calor, o verão é chuvoso e o inverno é seco. No relevo predominam as planícies e também existem elevações arenosas, que são as cordilheiras. O solo é pouco fértil devido às inundações, e nos terrenos mais secos o solo é arenoso e ácido. Já pela sua grande quantidade de água, é considerada a maior planície alagável do mundo. Agora nós vamos responder algumas questões. A primeira é do Enem de 2017 e diz assim: a Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam a água do... Bom, antes da gente responder e ler as alternativas, eu acho importante a gente entender o que são plantas epífitas e qual a relação delas com as bromélias. Então, as plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas sem que ocorra o parasitismo. Nessa relação, a planta epífita utiliza o outro vegetal apenas como suporte, não retirando nenhum nutriente e, consequentemente, não causando nenhum prejuízo à espécie. Nas plantas epífitas também, as raízes têm somente a função de fixação. Então, elas retiram os nutrientes delas da água da chuva, do ar, e não necessariamente direto da raiz. Nesse caso também, as bromélias são plantas epífitas porque elas estão localizadas na Mata Atlântica. Como nós vimos, a Mata Atlântica, a vegetação está dividida em estratos. E o estrato superior, ele tem árvores maiores e elas são as primeiras a terem acesso à luz do sol, ao calor, à luminosidade que vem do sol. Já as plantas que estão nos outros estratos, elas são menores e elas têm menos acesso a esse recurso. Então, elas precisam desenvolver adaptações para sobreviverem. E nesse caso, são as epífitas. No caso também da bromélia, a disposição das folhas em roseta ou cones favorecem ali um acúmulo de água que é absorvida juntamente com os nutrientes pelas escamas das folhas. E agora que a gente entendeu isso, vamos às alternativas. Essas espécies captam água do A. Organismo das plantas vizinhas. Não está correto porque, como a gente já viu, ela não pega nutriente de nenhuma outra planta. B. Solo através de suas longas raízes. Não também porque, no caso das plantas epífitas, as raízes são apenas para fixação.
Então ela não absorve através das raízes. C. Chuva acumulada entre suas folhas. Essa opção é sim de se considerar, porque como a gente viu, as bromélias elas acabam acumulando águas e nutrientes em suas folhas, devido ao seu formato. D. Seiva bruta das plantas hospedeiras. Tá errado, porque como a gente viu, ela não parasita nenhuma outra planta. Ela não faz nenhuma planta de hospedeiro, então não pode ser essa alternativa. E. Comunidade que vive em seu interior. Essa também não pode ser a alternativa correta, porque não tem nenhuma comunidade vivendo no seu interior. Logo, a alternativa certa é a letra C. A segunda questão também é do Enem de 2017, e ela começa com um trecho da música do Luiz Gonzaga, que diz assim: Asa branca. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão, então eu disse a Deus sozinha, guarda contigo meu coração. E aí a pergunta é: o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por. E antes da gente ler as alternativas também, acho que a gente precisa entender de qual bioma a gente está falando. Então vamos lá. Se a gente prestar bem atenção na letra da música e lembrar o que a gente já viu sobre os biomas, a gente vai conseguir identificar que a gente está falando da Caatinga. Isso porque ele está falando do Nordeste e a Caatinga em si, ela está concentrada principalmente na região Nordeste. Outra coisa que é a principal é a gente reparar no clima. O clima ele é muito específico, ele contém baixa umidade e pouco volume pluviométrico, ou seja, chove pouco, a seca é grande, e isso é muito característico da Caatinga. Agora que a gente já sabe de qual bioma a gente está falando, vai ficar mais fácil analisar as alternativas. E aí, voltando para a pergunta, ela diz assim: o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por A. Índices pluviométricos baixos. Essa alternativa tá ok, porque como a gente acabou de ver na Caatinga, os índices pluviométricos são sim baixos, então tem pouca chuva e a seca é grande. Alternativa B. Alta taxa de evapotranspiração. Essa alternativa não tá ok, porque se a evapotranspiração, os índices fossem altos, a umidade mudaria e isso seria muito perceptível, então a seca não seria tão grande. Já na alternativa C, diz temperatura de clima temperado. Essa também não está certa, porque o clima temperado ele normalmente é encontrado em regiões entre trópicos e polos, que não é o caso. E também porque uma característica do clima temperado é grande quantidade de chuva, e como a gente viu, não estamos tendo muita chuva na Caatinga. D. Vegetação predominantemente epífita. Essa também não está correta, porque essa vegetação ela é típica de biomas como a Mata Atlântica, que, como a gente viu na questão anterior, tem plantas muito altas, árvores muito altas, e isso acaba impedindo que a luminosidade chegue nas árvores menores. Então elas precisam se adaptar e criar recursos. Mas no caso da Caatinga, as árvores são baixas, então não tem esse problema. E na letra E, fala migração das aves no período reprodutivo. Mesmo na música falando que a asa branca vai embora, essa alternativa não está certa porque os biomas não são caracterizados pela migração das aves e nem de nenhum outro animal. Então, nesse caso, a alternativa certa é a letra A. A última questão de hoje é do Enem de 2018. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é. E antes da gente responder, a gente tem que lembrar que as características de adaptação têm que estar presentes em todos os grupos citados. Então, tem que estar presente nos roedores, nas aves, nos répteis e nos artrópodes. Então, se alguma alternativa não contemplar todos os grupos, ela não poderá ser considerada correta. Então, vamos lá. A. Existência de numerosas glândulas sudorípadas na epiderme. Essa alternativa não pode estar correta por dois motivos. A primeiro, porque glândulas sudorípadas são características exclusivas de mamíferos, e no caso dos grupos, o único que é mamífero são os roedores.
Outra questão também é que se eles tivessem muitas dessas glândulas, eles estariam suando muito e perdendo muita água. Como eles estão no deserto, que é um ambiente quente, um ambiente seco, isso não seria vantajoso para a sobrevivência dessas espécies. B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Bom, se a excreta é nitrogenada e ela está sendo liberada de forma concentrada, isso quer dizer que ela está sendo eliminada com pouca ou quase nenhuma água, o que é bom no caso desse ambiente que tem pouca umidade. Essa característica ela ajuda a evitar a desidratação nesses ambientes secos e elas são típicas de animais de clima desértico, como os insetos, né, os artrópodes, as aves e os répteis, porque eles excretam ácido úrico. No caso dos roedores, eles têm uma alça néfrica desenvolvida, então eles conseguem ter uma maior absorção antes deles eliminarem a urina. Então essa alternativa ela pode sim ser considerada correta. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Como a gente já viu, os roedores são mamíferos, então seu desenvolvimento se dá pela placenta. Não, eles não possuem ovos com casca. E os artrópodes também não possuem ovos com casca. Então, essa alternativa não poderia estar correta. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Essa alternativa também não está correta, porque não são todos dos grupos citados que têm a capacidade de controlar a temperatura corporal. Então, não pode ser considerado correta. E a letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Essa alternativa não está correta porque pulmões foliáceos são características de alguns artrópodes apenas, como as aranhas. Então, não engloba todos os grupos e não está correta. A alternativa certa, então, é a letra B. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho que já tem várias aulas aqui no canal. E toda semana tem o acréscimo de 2 novas aulas. É isso. Um beijo e bons estudos!